Ao longo da história, inúmeros episódios demonstram um padrão recorrente. Líderes revolucionários, ao derrubarem um regime autoritário, frequentemente acabam instaurando um novo regime tão opressivo quanto aquele que combateram. Essa dinâmica revela uma contradição inerente à luta pelo poder, onde a liberdade almejada pode se transformar em um novo ciclo de dominação. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Você também pode ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho curtindo esse vídeo. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Exemplos históricos ilustram essa realidade. Fidel Castro, ao liderar a Revolução Cubana contra Fulgêncio Batista, inicialmente foi aclamado pelo povo como um libertador. No entanto, com o passar do tempo, seu governo adotou práticas repressivas, consolidando um regime que restringia liberdades e perpetuava a autoridade centralizada. Da mesma forma, Muammar Gaddafi na Líbia e Saddam Hussein no Iraque emergiram como figuras revolucionárias que, ao conquistarem o poder, se tornaram ditadores. Dentro desse contexto, a figura de Barrabás na narrativa bíblica se encaixa nessa lógica. Barrabás era um insurgente, alguém que se rebelava contra o domínio romano. Quando Pôncio Pilatos, buscando evitar um confronto direto com os líderes religiosos, propôs libertar Jesus ou Barrabás, a expectativa racional seria que o povo escolhesse a libertação de um homem inocente. No entanto, a multidão optou por Barrabás. Por quê? A resposta reside na frustração coletiva em relação a Jesus. Muitos esperavam um Messias guerreiro, alguém que lideraria uma revolta contra Roma e restauraria o reino de Israel pela força. No entanto, Jesus contrariava essas expectativas. Seu ensinamento era pautado no amor, no perdão e na não-violência. Ele não conclamava o povo a pegarem armas nem incentivava a rebelião política. Isso frustrou aqueles que esperavam um líder combativo, alguém disposto a enfrentar o Império Romano com espada e sangue. Assim, na mente daquelas pessoas, Barrabás parecia ser uma escolha mais pragmática. Esse episódio revela uma característica profunda da natureza humana, a tendência de buscar soluções imediatas e tangíveis para problemas estruturais. O povo de Israel, submetido à opressão romana, queria um salvador que proporcionasse libertação imediata, não alguém que pregava um reino espiritual baseado na transformação interna. Esse conflito de expectativas levou à escolha paradoxal de um criminoso em detrimento de um homem justo. Essa questão se estende para além do contexto bíblico e ressoa nos dias atuais. Com frequência, a sociedade se inclina a apoiar líderes que prometem mudanças radicais e rápidas, mesmo que isso implique na substituição de uma opressão por outra. A lição extraída desse evento histórico é que a verdadeira transformação não ocorre apenas por meio da troca de governantes, mas sim através de uma mudança profunda na mentalidade coletiva. A decisão de libertar Barrabás e condenar Jesus exemplifica um dilema moral e político que atravessa séculos. A escolha entre uma mudança revolucionária imediata e uma transformação mais profunda e duradoura. Barrabás simbolizava a revolta direta contra a dominação romana, enquanto Jesus representava um caminho de mudança interior baseado na fé, no amor e na redenção. No entanto, a multidão preferiu a solução mais palpável, ainda que violenta, rejeitando a proposta de um reino espiritual. Pilatos, ao fazer essa escolha disponível ao povo, provavelmente acreditava que a decisão seria óbvia. Afinal, Barrabás era um criminoso perigoso, enquanto Jesus não representava uma ameaça real ao governo romano. No entanto, para sua surpresa, os líderes religiosos e a população insistiram na libertação de Barrabás e na crucificação de Jesus. Esse fato revela o impacto da manipulação política e religiosa na tomada de decisões coletivas. A elite religiosa, temendo perder seu status e influência, preferiu instigar a multidão contra Jesus a permitir que seu ensino revolucionário se espalhasse. O simbolismo desse evento é profundo. A figura de Barrabás, muitas vezes vista apenas como um criminoso, pode ser interpretada como uma metáfora da humanidade. Todos, de certa forma, carregam erros, falhas e injustiças. Barrabás foi libertado enquanto Jesus tomou seu lugar, sendo condenado a uma morte cruel. Esse ato reflete o cerne da mensagem cristã, a ideia do sacrifício de Cristo para redimir a humanidade. O momento da crucificação é marcado por reações diversas. Enquanto alguns zombavam de Jesus, desafiando a provar sua divindade ao descer da cruz,
outros reconheciam algo extraordinário em sua conduta. Um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus ilustra essa divisão de perspectivas. Enquanto um deles insultava Cristo, o outro demonstrou arrependimento genuíno, pedindo para ser lembrado no reino de Deus. Essa interação é um dos momentos mais emblemáticos da narrativa. A resposta de Jesus, "Hoje estarás comigo no paraíso", representa uma promessa de salvação que independe de mérito ou condição social. Diferente das expectativas humanas, que frequentemente buscam retribuição ou justiça imediata, a graça divina se manifesta no reconhecimento sincero da necessidade de redenção. O contraste entre os dois ladrões também reforça a ideia do livre-arbítrio. Ambos estavam na mesma situação, ambos tinham acesso à mesma oportunidade, mas suas escolhas os levaram a destinos diferentes. Esse princípio se aplica não apenas à salvação espiritual, mas também às decisões que tomamos ao longo da vida. Diante das dificuldades, podemos escolher entre o caminho do orgulho e da negação ou o caminho do arrependimento e da transformação. Essa reflexão se estende para além da história bíblica, influenciando a maneira como enxergamos questões de justiça, poder e mudança social. Muitas vezes, somos tentados a buscar soluções rápidas e simplistas para problemas complexos, ignorando os impactos a longo prazo. A história da crucificação nos ensina que, em vez de apenas trocar um governante por outro, é essencial transformar o coração e a mentalidade de uma sociedade. A morte de Jesus na cruz representa um momento de profunda transformação na história da humanidade. Suas últimas palavras, "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito", refletem um ato supremo de confiança. Ele não apenas aceitava seu destino, mas o fazia com a certeza de que sua entrega não seria em vão. Essa declaração, retirada dos Salmos de Davi, carrega um significado ainda mais profundo quando analisada em seu contexto original. No hebraico, o termo utilizado para entregar ou depositar transmite a ideia de um investimento, algo que é confiado com a certeza de ser restituído em um momento futuro. Assim como alguém deposita um bem valioso esperando um retorno, Jesus entregava seu espírito a Deus, confiando plenamente na ressurreição. Essa perspectiva ressignifica o sofrimento, transformando-o em um ato de fé e não apenas em uma experiência de dor e sacrifício. Esse conceito se aplica não apenas ao contexto religioso, mas também à maneira como lidamos com desafios e incertezas na vida. Assim como Jesus depositou sua confiança no Pai em um momento de extrema adversidade, somos chamados a confiar que nossos esforços e sacrifícios podem gerar frutos no futuro. Isso se relaciona até mesmo com a lógica dos investimentos financeiros. Depositamos recursos com a expectativa de crescimento, mesmo que no presente enfrentemos desafios e inseguranças. A ressurreição de Jesus, que ocorre no terceiro dia, valida essa confiança. O ciclo de sofrimento não é o fim da história, mas sim a passagem para algo maior. Isso reforça a ideia de que, por mais difícil que uma situação pareça, há sempre a possibilidade de transformação. A mensagem central do cristianismo não é apenas sobre dor e redenção, mas sobre renovação e esperança. No contexto do Antigo Testamento, toda a trajetória do povo de Israel apontava para a vinda do Messias. O sistema de sacrifícios, as profecias, as lideranças espirituais e as narrativas da libertação do Egito eram sinais de um propósito maior. O sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição cumprem essa promessa, estabelecendo um novo paradigma de fé. Por isso, a escolha entre Barrabás e Jesus não foi apenas um evento isolado, mas um reflexo de um dilema humano recorrente: buscar soluções rápidas e violentas ou confiar em uma mudança mais profunda e duradoura. Essa decisão, repetida ao longo da história em diferentes contextos, continua sendo relevante nos dias atuais. O verdadeiro desafio não está apenas em reconhecer as injustiças do mundo, mas em escolher um caminho que não replique os mesmos erros do passado. O exemplo de Jesus nos convida a pensar além do imediatismo e a refletir sobre qual tipo de transformação queremos para nós e para a sociedade. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus, neste momento, nos voltamos a Ti com gratidão e humildade. Reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz como a maior prova de amor e redenção que a humanidade já recebeu. Que possamos compreender a profundidade desse ato e aplicá-lo em nossas vidas, aprendendo a confiar em Ti mesmo diante das provações. Pai, ajuda-nos a fazer escolhas sábias, a não sermos guiados pelo imediatismo ou pelo medo, mas pela fé e pelo amor. Ensina-nos a buscar transformações verdadeiras,
que não apenas mudem circunstâncias, mas renovem nossos corações. Que possamos seguir o exemplo de Cristo, perdoando, amando e confiando em Ti. Que nosso caminho seja iluminado pela verdade e que, em cada desafio, possamos lembrar que a cruz não foi o fim, mas o início de uma nova esperança. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima!